O fracasso da missão espiritual do Brasil parece uma realidade cada vez mais próxima. Vivemos sob pesadas divisões ideológicas que têm aumentado o medo e o pessimismo. Nesse vídeo vamos comentar sobre a missão do Brasil na construção da nova terra e como ainda podemos fazer algo para ajudar. E vamos trazer uma mensagem imperdível gravada na voz de Chico Xavier, resgatada de uma palestra por ele feita quando tinha 82 anos de idade e falou sobre o futuro do Brasil. Vem comigo. Olá amigos, eu sou Ricardo Caixeta e vocês estão no canal Luz Cósmica. Nesse vídeo vamos falar sobre a missão espiritual do Brasil e refletir como ela está em risco de fracasso se não fizermos algo rapidamente para ajudar. E ainda vamos reproduzir um trecho de uma palestra feita por Chico Xavier, uma das poucas e raras gravadas em vídeo, em que ele falou sobre o futuro do Brasil como pátria do Evangelho. O Brasil, meus amigos, é um país que se formou a partir de um programa muito claro, vindo das forças superiores da vida que orientam a evolução dessa humanidade, para tarefas que seriam realizadas no futuro da Terra, no tempo da transição em que se construiria a nova Terra, a Terra regenerada, que é exatamente o tempo em que agora estamos vivendo. Esse país recebeu, portanto, ao longo de sua formação, desde o seu descobrimento, o povo que o colonizou, a estrutura energética que aqui constitui o território, a forma do território, uma série de elementos que guardam relação com essa missão que é esperada do alto, das forças que coordenam a evolução desse planeta, para esse movimento de regeneração que a Terra está vivendo, para esse movimento de alcançar um estágio superior de consciência. Nós recebemos essa informação e ela foi largamente divulgada aqui no Brasil na época em que esteve encarnado Francisco Cândido Xavier e que, com a sua mediunidade extraordinária, trouxe muitas mensagens dos benfeitores espirituais em uma série de livros. E um deles, que nos ajuda a refletir sobre esse assunto, do espírito de Humberto de Campos, é o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós vamos trazer uma fala atribuída ao próprio Mestre Jesus, ao Cristo Cósmico, que está nesse livro, que reflete algo da destinação desse país, para entendermos a sua missão. O livro que eu me refiro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do qual tiraremos essa fala atribuída a Jesus, que vai nos ajudar a entender a missão espiritual deste país. Essa fala está no capítulo 1º do livro e é uma conversa de Jesus com Eliu, uma das entidades superiores que coordena a evolução sociológica da humanidade. Vai dizer assim, atribuída a Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, coração fraternal dos habitantes destas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos, já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos um pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Percebam, amigos, nessa fala de Jesus, em que ele vai apresentar os elementos por ele desejados na constituição da pátria do Evangelho do Brasil, dessa nação que nos acolheu nesta encarnação, com características específicas desenhadas e desejadas para uma tarefa que seria realizada aqui, para a verdadeira missão que seria esperada desse povo nos dias do futuro. Nós podemos elencar dessa fala de Jesus 6 elementos que vão nos mostrar e reforçar que o Brasil tem uma missão diferente entre as nações desta terra. O primeiro desses elementos é a formação da alma coletiva do povo brasileiro. O povo brasileiro, meus amigos, se formou
pela presença de europeus, indígenas e negros africanos. Esses três povos vieram somar forças aqui para constituir o povo brasileiro, além da presença de muitos imigrantes de várias partes do mundo que aqui sempre foram acolhidos pela hospitalidade natural do brasileiro e fizeram integrar essa alma coletiva do povo. Por que aqui isso se deu dessa maneira? Porque era necessário, meus amigos, que nós tivéssemos a referência da diversidade humana para sermos uma pátria onde a fraternidade ia ser vivida e construída. Porque uma das grandes tarefas do Brasil é levar a compreensão da lei da fraternidade para toda a humanidade terrestre. Então, o nosso povo nasce a partir de uma miscigenação de outros povos que traz essa diversidade para nós compreendermos a lei da fraternidade. Então, é difícil ter no Brasil uma etnia preponderante que vai massacrar as outras, que vai ser considerada superior. Aqui todos nós temos algo de povos diferentes, temos origens diferentes que faz com que a gente seja um povo muito diverso, muito plural, facilitando o entendimento da lei da fraternidade. Então esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, meus amigos, que é muito interessante, quando observamos a história do Brasil desde o seu descobrimento, a colonização pelos portugueses, a independência e tudo mais, vamos perceber que o território do Brasil permaneceu preservado ao longo desses 500 anos de história. Contrariamente ao que se deu com as colônias espanholas, com o movimento da independência foram se fragmentando em vários e vários países, o Brasil, no entanto, permaneceu uno. O território ficou junto. Então, a unidade territorial do Brasil, para que seja um país de extensão geográfica ampla, ficou preservada ao longo do tempo. Isso já é um elemento, meus amigos, da proteção espiritual que nós temos aqui, porque muitas tentativas se deram para fragmentar o Brasil, mas todas elas malfadaram, não lograram êxito, porque havia uma proteção, uma vontade do alto para manter esse território unido, de forma que ele seja capaz de acolher os povos do mundo, com seu extenso território. E isso nos leva ao terceiro elemento, meus amigos, que mostra a missão espiritual do Brasil, que é a abundância de recursos naturais que nós temos aqui, em especial o maior reservatório de água potável do mundo, além da ampla biodiversidade de florestas e recursos do solo. Então o Brasil ele tem um território amplo, preservado na sua unidade e que tem recursos extensíssimos para a sustentação da vida. Aqui nós somos capazes de receber milhões de imigrantes que venham buscar asilo aqui, se isso um dia se der. Há um acolhimento natural do país para receber outros povos. O quarto elemento está relacionado à história da humanidade terrestre. Há milhares de anos atrás, quando existiu aqui o povo Atlante. A grande colônia de Atlântida que se formou nesta terra teve parte do seu território confluindo com a região onde hoje é o território brasileiro. Atlântida foi um grande impulso das forças evolutivas da Terra para criar condições para que a raça primitiva que aqui existia fosse auxiliada na sua jornada evolutiva. Infelizmente acabou não dando certo, a Atlântida se perdeu nos excessos e nas guerras fratricidas que aconteceram entre eles e novas realidades precisaram vir depois. Mas a Atlântida, ela tem uma característica muito específica. Era um povo muito ligado à espiritualidade, à natureza e às energias da própria terra. Então, a força de Atlântida ainda reverbera aqui no Brasil. E nós temos uma informação também muito curiosa, que a maior parte dos atlantes que permaneceram na Terra após a destruição da grande cidade retornaram neste século em encarnação aqui no Brasil. A maior parte deles estão encarnados aqui. Então é como se houvesse um retorno daquele impulso de regeneração que foi tentado há milhares de anos atrás, agora de novo aqui no território brasileiro. De volta aos Atlantes. Muitos de nós talvez sejamos aí egressos da grande colônia de Atlântida e hoje retornamos em reencarnação aqui no Brasil. O quinto elemento, meus amigos, que vai reforçar a missão espiritual do Brasil é a presença massiva de médiuns entre o povo brasileiro. A espiritualidade se desenvolve aqui de uma forma muito mais natural em razão da presença da sensibilidade mediúnica ostensiva e extremamente difundida entre o povo brasileiro. Há uma natural tendência do povo a acolher os influxos do plano espiritual. É como se a gente tivesse uma visão de espiritualidade diferente, um contato com as forças espirituais da vida mais profundo.
Todos nós trazemos algo dessa sensibilidade e é fácil perceber entre o povo brasileiro a abertura que se tem para ideias espiritualistas. Não à toa nós tivemos aqui no Brasil a formação de duas religiões espiritualistas que ganharam grande difusão e fazem até parte da cultura brasileira, que foi o Espiritismo, vinda dos influxos de Allan Kardec na França, e a Umbanda, que é natural do Brasil. Ela foi formada aqui. São religiões que trabalham diretamente com a mediunidade e semearam na mente do povo brasileiro essa conexão com os mentores, com os mestres, com os espíritos, essa ideia mais natural em relação à mediunidade. Então esse é um elemento muito presente aqui que favorece essa abertura para o movimento de progresso que vai levar à construção da nova Terra. Mas aí, amigos, chegamos ao sexto elemento, que talvez seja o mais importante de todos eles. E é exatamente esse elemento que Chico Xavier comenta na mensagem que iremos reproduzir mais adiante nesse vídeo, em que ele falou sobre o futuro do Brasil. Esse elemento é o calor humano presente no povo brasileiro. Não há dúvidas, meus amigos, de que o brasileiro é aberto ao mundo. Nós somos hospitaleiros, nós temos uma tendência a acolher as pessoas diferentes, a dialogar com culturas diferentes. Nós não temos inimizades com nenhum povo desta terra. Há uma abertura muito grande ao contato da fraternidade aqui. Podemos dizer que os recursos afetivos do povo brasileiro são imensos, são muito amplos e permitem uma compreensão da lei da fraternidade muito especial que nos levará à construção da nova Terra. Alguns podem falar assim, mas isso é bobeira, né? Esse negócio de afetividade, calor humano. Importa-se mais a inteligência racional, a tecnologia, a ciência, o progresso da materialidade. Mas, em verdade, meus amigos, nós vamos ver que a maior parte das quedas, guerras e conflitos que vivemos nessa humanidade foi justamente pela falta de afeto, pela falta de compreensão do outro como um ser humano igual a mim, que é aqui no Brasil tão difundido, tão espontâneo para o povo brasileiro. E juntando esses 6 elementos, nós podemos resumir a missão espiritual do Brasil nas seguintes palavras. O Brasil tem um papel essencial, vital e fundamental para que a nova Terra se estabeleça. Oferecerá o suporte à manifestação prática da lei da fraternidade, vivida pelos seus habitantes, dando ao mundo uma visão consoladora de fé e espiritualidade que nos faça lembrar de que todos somos filhos da fonte criadora. Percebam, amigos, que o que se espera do Brasil é justamente ensinar a lei de amor que nesta terra foi vivida por nosso Mestre Jesus. Nos mostrar que todos somos reflexos da fonte criadora e que o caminho para a construção da paz é a vivência da lei da fraternidade. Então toda a conformação da alma coletiva do povo, os recursos naturais, a estrutura energética do Brasil, a abertura para a mediunidade, para as ideias espiritualistas, para o calor humano, tudo isso vai dar os recursos, meus amigos, para que a lei da fraternidade seja compreendida e vivida. Essa é a grande missão espiritual desta pátria, o Brasil onde estamos encarnados. No entanto, amigos, quando vamos observar a condição em que hoje estamos, muitos de nós vai pensar assim, eu acho que deu errado, deu bem errado. Quando olhamos para o Brasil hoje, muitos podem pensar que essa missão fracassou, porque o que menos se vê aqui é fraternidade, é acolhimento, é entendimento. Isso tem uma razão. As forças contrárias que operam nesta terra, sabendo do potencial do povo brasileiro e a missão dessa pátria, estruturaram aqui um verdadeiro movimento de ataque das bases centrais do que constitui o Brasil, justamente para fazer malfadar essa missão. E aí nós podemos elencar 3 pontos que foram aqueles assim que as forças contrárias mais agiram e têm agido ao longo dos anos e com um certo sucesso para levar ao fracasso da missão deste país. O primeiro ponto é o estímulo que as forças contrárias fizeram aqui para a formação de preconceitos, nascidos da ignorância. A quantidade de ideias preconcebidas que temos sustentado ao longo do tempo, classificando os seres humanos na sua diversidade como ruins, como deletérios, como negativos, como inferiores, fazendo construir divisões entre nós, é muito grande. O estímulo ao preconceito e o entendimento de que isso é normal, de que não deve ser mudado, é um dos elementos de ataque das forças contrárias aqui. Eles têm agido poderosamente para manter forte preconceitos na nossa forma de se relacionar com os outros. Nós podemos ver isso na nossa vida, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, como os preconceitos têm ficado cada vez mais fortes e pior, as pessoas, muitas delas, acham normal e até se vangloriam por serem preconceituosas, o que é algo muito triste de se ver. E isso tem uma origem, é um ataque das forças contrárias
para levar ao fracasso da missão espiritual do Brasil. Um segundo ponto que podemos observar, sobretudo nos últimos 20 anos, é a implantação de ideias de rivalidade política e econômica que levaram à fragmentação do Brasil entre Sul e Sudeste, Norte e Nordeste. Acabou se formando uma divisão clara de cultura, de ideias, de forma de viver e entender e as próprias opções políticas entre o Sul e Sudeste do Brasil e o Norte e Nordeste, alimentada por políticos inspirados pelas forças contrárias, com o objetivo de fragmentar a nossa visão do povo brasileiro. Então eles pensaram assim: já que o povo brasileiro se formou de forma diversa, com muitas influências, é um povo aberto, nós vamos colocar ali uma divisão, uma rivalidade entre os próprios brasileiros para impedi-los de acessar essa força comum que unifica a alma coletiva do povo. Aí está, e é claramente percebido como essas rivalidades têm ficado cada vez mais fortes. E o terceiro e último ponto de ataque das forças contrárias à missão espiritual do Brasil é talvez um dos mais fortes, mais deletérios que têm sido vividos diariamente por nós, que é a radicalização e a construção de fanatismos políticos e também religiosos que criaram muros extensos para dividir o povo brasileiro. Nós temos percebido, meus amigos, uma divisão muito grande entre as pessoas, sustentada por ideias e por políticos que não operam pela luz para justamente fragmentar o povo, para nos colocar uns contra os outros, porque não há forma mais eficiente de impedir a experiência da fraternidade a não ser criando o conflito, a guerra, o divisionismo. E é aqui que estamos talvez diante do fracasso da missão espiritual do Brasil. Porque quando a mente entra em fanatismo e radicalização, ela para de pensar, ela para de raciocinar, ela para de compreender os detalhes e nuances da vida e empreende um movimento de luta por uma ideia que tem levado a mais fragmentação, a mais conflito, a mais discórdia entre nós. Não preciso dar detalhes, porque todos vocês sabem do que eu estou falando, porque nós temos vivido isso nos últimos anos diariamente. E aqui talvez fique um dos pontos mais sensíveis que precisam ser vistos com muita urgência por nós, acerca da maneira como procedemos com os outros. Será que estamos alimentando esses fanatismos e radicalizações? Será que estamos nos deixando levar por esses movimentos de divisão que tem fragmentado e separado o povo? É algo que precisamos refletir. Mas aí podemos pensar, o que é que nós vamos fazer com isso então? Há uma missão tão louvável, tão bela esperada do povo, e há por outro lado uma condição atual tão deletéria e tão triste que tem nos tirado tanta esperança. É aqui que vamos trazer uma mensagem de Francisco Cândido Xavier, gravada em vídeo de uma palestra que ele fez no Grupo Espírita Perseverança no Natal de 1992. Ele tinha 82 anos na época, já estava no fim da sua jornada missionária aqui e já tinha uma compreensão bem profunda do que era esse país e de qual era a sua destinação. Mas antes, se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no canal, pois assim você receberá mais facilmente os vídeos que semanalmente publicamos aqui. Vamos ver o que Francisco Cândido Xavier tem a nos dizer. Somos, em verdade, geograficamente falando, o coração do mundo. E como filhos da paz do Evangelho, somos chamados a exemplificar o que aprendemos, o que ensinamos, o que constitui a razão de nossas vidas. Que Deus nos abençoe para sermos dignos da proteção que tem sido espalhada por todos os recantos do nosso país. E a prova disso é que as dissidências havidas, os obstáculos expostos a nós outros, não nos levaram a nenhuma cena de sangue. Que a violência existe no Brasil, é a violência que existe no mundo, mas como povo nós temos sabido honrar a destinação a que fomos chamados. Como povo temos sofrido reviravoltas enormes, inconformações, dilapidações, faltas graves daqueles que foram chamados a dirigir os nossos destinos, mas as nossas mãos não se sujaram com sangue fraterno. Quantos povos, por muito menos, acharam na rebelião e na indisciplina a porta falsa a que eles
se atiraram para encontrarem dificuldades muito maiores. Assim, somos, sim, pela grandeza da terra em que nós renascemos, nós somos filhos do coração do mundo, e o Senhor nos fortalecerá para sermos filhos também da pátria do Evangelho, quando soar a hora para que formos chamados para a grande renovação. Que belas palavras do querido Chico, e de fato foi um dos grandes missionários de Jesus aqui na Terra, que tanto nos ofereceu de espiritualidade, de fraternidade, de conexão com o alto. Percebamos, amigos, o que ele vai nos lembrar e dizer textualmente: como filhos da pátria do Evangelho, somos chamados a exemplificar o que aprendemos. De fato, uma das grandes carências nossas é a falta de dar exemplos. Temos uma tendência muito comum de mencionar o erro do outro, a falta dali, a falta daqui, como isso é imperfeito, como isso é difícil, como essas políticas são ruins, como o Brasil está indo para um caminho negativo. E muitas vezes só observamos as desarmonias externas e não damos o exemplo. O que tem levado a essa grande divisão do povo brasileiro é o esquecimento de quem realmente nós somos, filhos do coração do mundo. Há em nós uma tendência natural à afetividade, ao contato humano, à fraternidade. Precisamos resgatar isso por meio dos exemplos. Exemplos que vão construir pontes em vez de dividir com muros. E ainda vai dizer Chico, com a sua fala muito esperançosa, ele diz: apesar de todas as dissidências que já houveram na história do país, todos os obstáculos que surgiram, os desfalques, os problemas causados por governantes que cometeram erros, faltas graves, apesar de tudo isso, o povo conseguiu avançar sem sujar a mão com sangue fraterno. Esse é o ponto central, é o que as trevas querem que aconteça aqui, que a gente, levado por excesso de divisões, de fanatismos e de radicalizações, se dê a guerra uns contra os outros. Mas isso não vai ocorrer, desde que nos coloquemos na postura de neutralidade, desse olhar que percebe que todos são reflexos da fonte criadora, que todos têm a sua liberdade de ser como é. Devemos entender e respeitar isso. Apesar de existirem diferenças de opiniões, de ideias, de hábitos, isso nunca foi o essencial aqui. Sempre tivemos aquela capacidade de saltar as diferenças e construir pontes, construir ligações que nos fazem ter esse entendimento da fraternidade. Ainda podemos fazer algo, meus amigos. É urgente fazermos algo para que a pátria brasileira, no futuro próximo, como vai dizer o Chico, possa dar esse testemunho da lei da fraternidade para toda a humanidade terrestre e assim servir de sustentáculo para a construção da nova terra. Aqui nesta pátria, observaremos os dias mais extraordinários do futuro em que nova vida virá para o planeta inteiro. Mas devemos lembrar sempre, seremos cobrados por tudo que viermos a fazer na encarnação que nos foi dada aqui no Brasil, se ajudaremos ou se prejudicaremos a missão coletiva do povo brasileiro. Façamos então o melhor. Vamos unir em vez de dividir. Vamos espalhar o conhecimento para vencer a ignorância. Vamos construir pontes e desfazer os muros. Ecoar a esperança diante daqueles que divulgam o medo. Dias extraordinários estão por vir. Sigamos adiante. Muito obrigado, amigos, por terem assistido esse conteúdo. Se gostaram, curtam o vídeo, comentem aqui as suas impressões. E se quiserem saber algo mais sobre a encarnação nessa terra, o que nos levou a vir aqui novamente nessa encarnação nesses dias da grande transição, assista esse vídeo que fizemos sobre esse assunto. Saudações!